Oi, gente, enquanto temos Alejandro ao fundo, vocês sabem que eu estava pensando desde o último vídeo em fazer um blog no YouTube de como arrebanhar almas para Ursal. Bom, enfim, a gente continua as anotações e os debates sobre gramática. O que eu vou fazer agora nesse vídeo? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre concepções de gramática, qual concepção nós vamos ter ao longo do curso. Eu vou me pautar sobretudo no slide 13. A partir do slide 13 que eu vou mandar para vocês é aqueles slides que são verdes e... Que cor é essa? Laranja, tá? Bom, para começar, como eu não sou obrigado, eu vou dar aula de linguística. A gente vai começar falando de 3 movimentos linguísticos para poder entender isso aqui que está aqui. Porque eu começo falando para vocês de concepções de linguagem e de gramática. Não dá para fazer isso sem falar sobre essas 3 grandes palavrinhas aqui. Eu adoro cobrir minha cara com a lousa é mais bonita. Bom, vamos começar com o estruturalismo. Isso não é só na linguística, em várias áreas. A sociais também faz isso. O estruturalismo, como o nome já diz, ele quer analisar a estrutura da língua. A estrutura, vê a língua como um sistema que tem partes, é como se fosse um conjunto de porcas mesmo, girando. E que ao longo do tempo muda. E aí, para você analisar a língua, você teria que pegar um momento específico e ver como aquelas engrenagens estão rodando, como aquela estrutura, como se fosse uma máquina mesmo, está funcionando. Então, o estruturalismo é como se a língua fosse mais ou menos uma máquina, que é ver esse sistema por trás da língua. O gerativismo, que é o segundo ponto, vamos anotando aí, que está aqui na lousa. Pensem, gerativismo, geração, é como eu crio coisas. Gerativismo, ele vê a língua como uma coisa viva e que, na verdade, o ser humano, para o gerativismo, teria no gene uma pré-concepção, uma predisposição, desculpa, para a linguagem. Então, assim, a gente teria, diferente dos animais que só se comunicam, a gente, desde os genes, teria algo ali que predisporia a gente para uma linguagem universalmente. Isso seria algum tipo de dispositivo na mente de todos os homens, e que aí, a depender de onde você é colocado ao nascer, esse dispositivo viraria para um lado. Então você teria um input social que giraria essa capacidade inata, não é a inata do desenho do Naruto, eu adoro fazer piadinhas. Essa palavra é muito importante, inatismo. Essa capacidade inata seria derivada de uma forma diferente. Então você teria como princípio universal para o gerativismo, essa palavra também é importante, princípio. Gostaria de ter feito, ficar assim, princípios, parâmetros, mas eu não tenho, então vamos lá. Como princípio universal do gerativismo, você teria uma língua, como se fosse uma língua-mãe, que todos os humanos teriam essa capacidade mental para a linguagem. A depender da língua que você nasce, esse princípio universal se realizaria a partir de parâmetros específicos de realização. E por que se chama gerativismo? Porque ele concebe a linguagem como essa capacidade inata. Mas as línguas diferentes, elas seriam estruturas capazes de gerar, estruturas finitas capazes de gerar infinitas combinações. Por quê? Eu posso, por exemplo, no português, eu tenho o que são artigos, o que são substantivos, o que são adjetivos. Eu posso combinar isso de certo modo infinitamente, claro que a partir de regras, não é aleatoriamente, mas infinitamente, de modo que isso vai gerando, daí o nome gerativismo, outros elementos, e eu posso encaixar uma frase na outra, gerando novas frases e assim textos infinitamente. Então, aquela questão dos níveis que eu falei para vocês vem de uma concepção gerativista. Porque o fonema junto forma a sílaba junta gera uma palavra, palavras juntas acabam gerando frases e as frases se desdobram juntas, gerando novos princípios que são um texto. Eu espero que esteja dando para entender. Bom, tá. De uma outra forma, mais pra frente na linguística, a gente tem uma concepção funcionalista, que é o terceiro tópico que eu coloquei ali. Lembrando, estruturalismo, gerativismo, funcionalismo. O funcionalismo ele vai analisar a função das estruturas linguísticas em determinados contextos. Então é aquela coisa louca tipo eu. Eu já falei pra vocês que aqui a gente, nesse curso, tá tentando desmistificar preconceitos. Então a gente tá vendo a variação assim e não assim. Tá? Porque as coisas são diferentes. Eu vou mostrar para vocês concretamente como elas são diferentes. Mas enfim, o funcionalismo, então, em vez de ele falar que uma forma como, por exemplo, nós vai no mercado tá errada, ele fala que essa forma serve a um contexto linguístico específico e tem uma função sócio-histórica
motivada para ser usada. Entender a questão da função, daquela forma no sistema. O funcionalismo deriva do estruturalismo, tem essa concepção de sistema, mas ele acha que o social também é importante. Então a gente vai não trabalhar só com essa questão de sistema, mas a gente vai trabalhar nos usos específicos, explicando eles. É essa a diferença entre o funcionalismo e o estruturalismo. Aqui eu tenho o fonemoestruturalismo. Um dia eu chego nos efeitos. Isso aqui é funcionalismo. Em vez de eu ficar só no sistema... Só um minuto, gente. Meu marido tá tendo algum tipo de ataque. Bom, tá, voltei. Isso aqui é o funcionalismo. Ai, marido. Isso é o funcionalismo. Eu vou analisar a função de cada um dos pendrives dentro dessa estrutura maior que essa caixinha. Então a estrutura ela não é perdida, mas eu não analiso ela. Eu analiso cada um dos pendrives, os usos específicos dentro dessa estrutura aqui. Que aí a gente volta para o gerativismo. Essa estrutura seria inata. Você tem ela desde que você nasce, já com você. A estrutura da própria língua. Só que é como se fosse uma porta. A porta para o gerativismo é a sua capacidade para a linguagem. Você, a partir de... dependendo de onde você nasce, você ganha uma chave diferente e ela vira de um jeito diferente, fazendo você falar uma língua diferente. A linguagem é a porta. Como ela abre ou fecha, é a chave, são as línguas diferentes no mundo. A partir disso, a gente tem desdobramentos na concepção de língua e de linguagem. Por quê? Dependendo de como eu sou, eu concebo a língua de uma forma e a partir disso eu sou um tipo de profissional. As gatas derrubaram minha louça. Enfim, trabalhando em casa, não. A partir das minhas concepções, eu sou um profissional diferente trabalhando com português. Por exemplo, essa é a parte do vídeo que eu me transformo, então eu vou pausando. Por exemplo, eu como uma pessoa super bela, recatada e do lar, e super padrãozinho que gosta das coisas nos seus mínimos detalhes e nas suas funções específicas, eu defino a língua, eu concebo língua e linguagem como uma expressão do pensamento. E, na esteira dos filósofos antigos, eu vou dizer o que para vocês? Vocês viram que até minha voz mudou? Eu adoro fazer o personagem. Que, como a língua é uma expressão do pensamento, as pessoas, elas pensam... Se elas são sábias e se elas não têm nenhum problema mental, elas pensam de uma forma correta. Olha as aspas na minha mão. Porque, gente, eu não sou isso, eu sou um personagem, tá? Mas, enfim, voltando ao personagem. E, se as pessoas pensam de uma forma correta, elas se expressam verbalmente, seja de uma forma escrita ou oral, de uma maneira correta. O que significa dizer que qualquer desvio em relação a isso é um erro. Ou seja, se eu tenho essa concepção de língua e linguagem, que tipo de professor eu vou ser? Eu vou ser o professor que tem a concepção de gramática prescritiva, que vai falar para vocês, existe uma língua correta e uma língua que é errada, que é a que não é a minha, porque só existe a minha como correta. Eu sou lindo, eu sou belo, eu sou gostoso e todo o resto que é diferente de mim está completamente errado. Porque eu sou aquilo que é puro, eu sou aquilo que é estável, eu sou aquilo que é correto, e tudo que é diferente de mim é errado, é uma corrupção, é uma deturbação. Mas, problemas com a câmera. Se, diferente da bela, recatada e do lar que vocês viram, né, agora há pouco, eu sou uma pessoa que gosta de luz, então eu gero luz. Eu adoro fazer piadinhas idiotas com o nome das palavras. E sim, eu estou de Kafka. Eu jamais achei que eu ia usar um Kafka pra falar da Terra e de geração de coisas. Mas enfim, se eu sou uma pessoa um pouco mais aberta e que pensa que a linguagem é um instrumento de comunicação, ela serve para comunicar. Então eu vou pegar, o que eu vou pegar? Eu vou pegar as funções da linguagem do Jacobson, aliás, o Jacobson, B.G. Jacobson. Ele nada mais era do que um plágio meu, né? E como ele sabia que eu ia vir depois, o que ele fez? Ele plagiou todas as minhas ideias, viajou no tempo e simplesmente publicou antes. Um dia eu ainda processo ele. Mas enfim, eu vou pegar esse modelo de comunicação, mensagem, eu vou pegar língua, código, mensagem, emissor, receptor. Então eu tenho uma mensagem que passa de um emissor, no caso eu, ao receptor vocês. E eu penso que, para que eu possa fazer isso na minha cabeça, pensar em algo, produzir algo para que isso chegue até vocês e vocês recebam, interpretem, devolvam uma resposta circulando e fazendo esse processo e esse modelo do Jacobson inverter, eu penso que isso é uma coisa inata da cabeça das pessoas. E aí, qual é o meu tipo, a minha concepção de gramática? Uma gramática que vai descrever essa capacidade, essa habilidade inata no ser humano,
que já nasce com ele. Nato significa isso, nato, nascido. Aliás, nato é o particípio regular de nascer, tá? Tem o nascido e o nato. Tanto que Renato, o nome Renato ou Renata significa renascido. Explicação de nomes à parte. Voltando, o que eu vou fazer se eu sou um professor desse? Eu vou pontuar que a língua serve para comunicação, então ela serve as línguas diferentes para que um emissor, eu como Kafka lindo, esse Kafka reaça meus olhos, não é? Enfim, eu como um emissor transmito mensagens para vocês como receptores, vocês interpretam e invertem isso me fazendo perguntas ou falando coisas e os cachorros também enquanto latem. Isso gera uma concepção de linguagem descritiva. Eu vou descrever essa capacidade língua. Eu vou descrever essa capacidade linguística para produzir enunciados. Falta mais um. O último e o mais interessante. Mas se eu sou uma pessoa muito louca, igual eu, gosto de pelúcias. Ai, que Charizard lindo, gente. Olha isso, eu sinto inveja. Enfim, eu sou esse tipo de pessoa que, em vez de conceber a linguagem como um sistema ou como uma coisa só inata, concebe como uma forma de um processo de interação entre as pessoas e analisa aquilo que é produzido através das funções que tem. Eu sou funcionalista. E a partir daí, o que eu faço? Eu vou fazer uma gramática que vai falar de certo e errado? Não! Quem respondeu sim, eu vou tacar uma apagadora para chegar na sala de aula. Eu vou fazer um tipo de ensino que só vai descrever com a canetinha? Não! Eu vou fazer um tipo de ensino que vai pegar e vai, por exemplo, analisar memes. Sim, eu analiso memes. Eu vou trazer também vídeos de animes para analisar coisas. Te amo. Eu vou trazer... O que eu vou trazer? Vou trazer falas e enunciados realmente produzidos e efetivamente produzidos, não que deveriam ser, para analisar o que está por trás deles. O meu papel como professor de português, a partir do momento que eu tenho essa concepção que, gente, é muito mais legal, né? Sim, essa blusa do Naruto, vou me expor. Enfim, a partir do momento que eu tenho essa concepção de língua e linguagem, eu não posso dar um oi. Quem que é? São meus alunos. Ah, tá. De que? Do cursinho? É. Ah, tá. Oi, alunos! Meu marido, gente, eu amo ele. Sim, eu sou o Luigi. Enfim, a partir do momento que eu tenho essa concepção de que as pessoas, a língua é um processo interativo entre seres sociais, na verdade não são só sociais, são sócio-histórico, ideologicamente construídos, eu vou analisar os discursos a partir das tensões histórico-ideológicas que tem dentro deles e vou falar por que aquelas formas são produzidas e não dizer que elas estão certas ou erradas. Eu vou pegar cada uma delas. Eu vou explicar desde o Charmanderzinho até o Charmeleon, do Charizard até o Mega Charizard. Eu adoro as minhas metáforas, gente. Elas são muito didáticas. Entenderam? Eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que a gente vai fazer durante o curso. Não, eu não vou levar pelúcias para a sala, porque se eu fizesse isso, tem certas pessoas que me matariam. E também eu não posso deixar que vocês roubem elas, porque elas são lindas. Mas o meu intuito aqui, com toda essa idiotice, foi mostrar isso. A partir da concepção que eu tenho de língua e linguagem, o meu trabalho vai mudar. E o que a gente vai fazer aqui, qual vai ser o nosso trabalho? O nosso trabalho vai ser um trabalho descritivo, no qual eu vou tentar trabalhar a competência comunicativa de vocês, fazendo vocês analisarem e produzirem discursos coerentes e coesos, a depender da função e do contexto comunicativo. Porque eu não falo com vocês da mesma forma como eu falo com a minha mãe, com os gatos, com meus cachorros, com minhas coordenadoras, porque infelizmente eu tenho 3, 4, com o Lucas do cursinho. Mas enfim, processos da vida. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, mandem na página do cursinho ou no Facebook, a gente responde. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.